Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Um tubo de vidro fechado contém NO2 gasoso em equilíbrio com N2O4 gasoso a 25 graus Celsius. Tá, então já temos a equação aqui. Esse tubo é aquecido até 50 graus Celsius e, então, observa-se uma diminuição na concentração de N2O4. É correto afirmar que, no processo descrito, parte da energia fornecida no aquecimento, tá vendo que foi de 25 para 50, então aumentamos 25 graus Celsius, é fornecida no aquecimento, é utilizada para... Então, peraí, pessoal, primeiro, vamos escrever a equação aqui, ó. Então, nós não temos exatamente isso daqui, tá? Ó, N2O4. Primeiro, vou até mudar de cor aqui, ó. Vamos pôr de vermelho. Para balancear, eu preciso 2, certo? Nesse caso, o que acontece? Só para a gente ter uma noção, tá, pessoal? NO2, ele tem uma coloração marrom. Enquanto N2O4 é incolor. Tá certo? É incolor. Tá legal? Só para a gente ter uma noção. Então, o que ele está falando? Vamos interpretar novamente. Tá vendo aqui? N2 gasoso é colocado em equilíbrio, né? Fica com N2O4. Beleza, entrou em equilíbrio aqui, a 25 graus Celsius. Esse tubo é aquecido até 50 graus Celsius, então houve um aumento de temperatura. E a gente observou que houve uma diminuição de N2O4, ou seja, aumentou a coloração marrom. É essa sacada que a gente tem que ter. Tá legal? Então, ó, o equilíbrio foi deslocado para os reagentes, ou seja, é uma reação exotérmica. O ΔH, que é a variação de entalpia, ele o quê? É menor que zero. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, certo? Menor que zero. Ele sendo menor que zero, tá liberando energia exotérmica. Então, a gente vai ter que ler o quê, ó? As alternativas para a gente verificar o que está tratando aqui. Tá aqui, ó. A. Favorecer a ocorrência da reação exotérmica? Não. Ele não está favorecendo. Se eu aumentei a temperatura, ele voltou a ser reagente. Então, eu não estou favorecendo. Eu estou desfavorecendo. Certo? Então, a A não pode ser. E é a mesma coisa. Se nós temos uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, se nós aquecermos o sistema externo, o que a gente faz? A reação entende, ó, não preciso mais reagir, não preciso liberar mais energia. O que acontece? Volta o que era antes. Então, é o processo inverso, que é o endotérmico. Tá vendo que só algumas coisas que vão sendo ditas aqui, a gente já consegue ter uma noção do que se trata? Então, vamos lá. Volta. B. Diminuir a agitação térmica das moléculas. Não, pessoal, se nós estamos aquecendo o sistema, o que acontece? Nós aumentamos a agitação, certo? Nós não diminuímos a agitação. É a mesma coisa. Quando a gente vai praticar algum esporte, por que a gente faz um aquecimento primeiro? Justamente, agita as moléculas do nosso corpo, a gente esquenta. Então, quando a gente faz o esforço físico, ele sai com maior capacidade, vamos dizer assim, melhor executado e diminui o risco de lesão. É só a gente ter uma noção, tá? C. Quebrar ligações covalentes. Aí você fala, caramba, e agora? Será que é essa? Tá vendo que é um conceito que muda muito? Aí a gente vai ter que voltar lá para a termoquímica, principalmente energia de ligação, tá? Vamos deixar em off a C e vamos ler a D para a gente fazer a comparação, tá? D. Diminuir o número de moléculas no tubo. Pessoal, o que acontece? Então vamos ler a D aqui, que está bem mais como deslocamento de equilíbrio. Se nós estamos aquecendo esse tubo, ele volta a ser reagente? Ele volta a ser reagente? Então, ó, N2O4, aquecemos, ele volta para ser
NO2. Tá vendo que aqui eu tenho 2 mols de NO2, enquanto aqui eu tenho apenas 1 mol? Vou até escrever aqui, ó. Enquanto aqui no N2O4 nós temos apenas 1, certo? Então, se nós aquecermos, a gente diminui o número de moléculas? Não, muito pelo contrário, pessoal, a gente aumenta. Por que que a gente aumenta? Porque ele está voltando a ser reagente. Então, nós temos, ó, de uma molécula, agora a gente está falando de molécula, tá? De uma molécula, ele volta a ser 2. Então, a gente aumenta o número de moléculas. Não diminuímos o número de moléculas, tá bom? A gente tem a mesma quantidade de átomos, mas o número de moléculas são diferentes, tá certo? Então, a alternativa C acabou sendo a correta. Mas por quê, pessoal? Nós temos exatamente aqui, ó. A molécula de N2O4 é exatamente feita dessa maneira aqui, ó. Então, nós temos... Tá? Só para a gente ter uma noção em relação a isso. Tá bom? O que que acontece aqui, pessoal? Com o aumento de temperatura, se ela não favoreceu o sentido da reação isotérmica, sempre no sentido endotérmico, não diminuiu, porque a gente aqueceu, a gente aumentou a agitação. E também não aumentamos o número da molécula, só sobrou quebrar ligações covalentes. E o que que acontece isso, pessoal? No momento, vamos imaginar da seguinte maneira. No momento que a gente aquece, a gente aumenta a agitação das moléculas. O que que a gente faz com as ligações covalentes entre as moléculas? Nós quebramos. Por isso que é um processo endotérmico. Imagine que se quebra essa ligação aqui, ó. Aí eu tenho 2 NO2, tá certo? Então, ó, ficou NO2 para esse lado e NO2 desse lado. Então, serviu o quê? A gente tem que voltar lá no conceito de energia de ligação. O que aconteceu? O excesso de energia, a própria molécula absorveu e quebrou suas ligações covalentes. Tá legal, pessoal? Então, por conta disso que é a alternativa C nesse exercício aqui. Um pouquinho chato, né? Mas nada que a gente não consiga resolver aqui. Tá bom, pessoal? Eu estendi bastante, você vê que eu tô explicando bem o passo a passo. Você viu que nessa questão eu deixei uma em branco, falei, pera, vamos ver a outra alternativa para a gente discutir as duas. Então, nesse tipo de exercício, pessoal, vai por eliminatória. É muito bom, porque a gente usou conceito na A, na B e na D. Aí só sobrou a C nesse caso. Aí eu não lembro de energia de ligação, mas tá vendo que por eliminatória, com os conceitos que a gente sabe, a gente eliminou 3 alternativas. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio, tá legal? E se você tiver com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, coloca nos comentários. Assim que eu visualizar, eu também já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, 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 muito importante aqui pro canal, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá legal? Muito obrigado mesmo. E se vocês quiserem que eu grave algum tipo de exercício diferente, quiserem uma série, uma curiosidade, o que for, pessoal, no mundo da ciência, coloca aí também nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês também gravando esses tipos de vídeo. Tá legal, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!